Fácil não, Jesus está sofrendo. Vamos lá. O Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta, capítulo 483. Os apóstolos discutem sobre o ódio dos judeus e os 10 leprosos curados na Samaria. Valtorta descreve a visão do dia 29 de agosto de 1946. Estão sempre indo por entre os montes e montes bem ásperos, por certas estradinhas por onde não podem passar carros, mas somente viajantes a pé, ou montados nos burrinhos da montanha, que são mais altos e robustos do que os costumeiros das regiões menos acidentadas. Uma observação que a muitos poderá parecer inútil, mas que eu faço assim mesmo. Na Samaria há muitas diferenças dos costumes de outros lugares, tanto no modo de vestir-se como em outras coisas. Uma dessas diferenças é a grande quantidade de cães, que não há em outros lugares, e que me causa surpresa, como me causou surpresa a presença dos porcos na Decápole. Há muitos cães, porque na Samaria há muitos pastores, e ela deverá ter muitos lobos em seus montes selvagens. E muitos também, porque aos pastores da Samaria eu os vejo quase sempre sozinhos, andando muito com um menino, como um rebanho próprio deles, enquanto que em outros lugares estão os cães em sua maior parte guardando rebanhos numerosos da propriedade de algum rico. O fato é que aqui cada pastor tem o seu cão, ou mais cães conforme o número das ovelhas de seu rebanho. Uma outra característica são estes asnos quase da altura de um cavalo, robustos capazes de escalar estes montes com uma pesada carga sobre a albarda. Mesmo que seja de lenha, descem com boa disposição desses maravilhosos montes cobertos de árvores seculares. Outra particularidade é a desenvoltura no modo de agir dos habitantes que, sem serem uns pecadores, como lhes chamavam os judeus e os galileus, são abertos, francos, sem hipocrisias, sem nada de certos cestros que outras pessoas têm, e são hospitaleiros. Esta verificação me faz pensar que na parábola do bom samaritano não tenha havido apenas a intenção de pôr em relevo a ideia do que o bom e o mal estão em toda parte, em todos os lugares e raças, e que até entre os hereges podem haver pessoas de corações retos, mas quer destacar a descrição real dos hábitos samaritanos para com quem está necessitado de ajuda. Se eles ficarem parados no Pentateuco, eu os ouço falar dele e nada mais, mas o praticam, pelo menos para com o próximo, e com muito mais retidão do que outros, com os seus 613 codicílios de preceitos, e etc. Os apóstolos falam com o Mestre e, não obstante serem eles incorrigivelmente israelitas, devem reconhecer e louvar o Espírito que encontraram nos habitantes de Siquém, os quais eu deduzo isso das conversações que ouço. Convidaram Jesus a parar no meio deles. Ouviste, não? Diz Pedro, como disseram claramente que conhecem o ódio judaico? Eles disseram: por ti e contra ti existe mais ódio do que contra nós samaritanos, tanto que com todos os que hoje vivemos, como contra os que já viveram, eles te odeiam sem limites. Nossa, que horror. Misericórdia. Ouviste, não? Diz Pedro. Como disseram claramente que conheceram o ódio judaico? Eles disseram que por ti, Jesus, e contra ti existe mais ódio do que contra eles samaritanos, tanto para com todos os que hoje vivemos, como contra os que já viveram. Eles te odeiam sem limites. E aquele velho, como ele falou bem, na verdade é justo que assim seja, porque tu não és um homem, mas és o Cristo, o Salvador do mundo, e portanto és o Filho de Deus, pois só um Deus pode salvar o mundo corrompido. Por isso, sendo tu sem limites como Deus, sem limitações no teu poder, na tua santidade, no teu amor, como também sem limites a tua vitória sobre o mal. Assim é natural que o mal e o ódio, fazendo tudo isso uma só coisa com o mal, sejam sem limites contra ti. Ele falou bem mesmo, e isso explica muitas coisas, diz Zelotes. A teu ver, que é que explica? Eu digo que explica somente que existem estudos, diz Tomé em poucas palavras. Não, a estultícia ainda seria um atenuante.
mas estultos eles não são. Então são os ébrios, os loucos pelo ódio, replica Tomé. Também não, a embriaguez termina depois que se desencadeou, mas este ódio não termina. Mas sim, ele está mais do que desencadeado, tanto assim está que já devia ter cessado. Meus amigos, ele ainda não atingiu sua meta. Diz calmamente. Ah tá, Jesus falou. Meus amigos, ele ainda não atingiu a sua meta. Diz calmamente Jesus, como se a meta do ódio não fosse a morte dele. Não, mas se eles não nos deixam em paz nunca? Mestre, eles ainda não se convenceram de que eu disse a verdade, mas eu a disse, se a disse eu digo também que se o caso fosse convosco, terias caído todos na armadilha como nela caiu Batista, contudo, não o conseguirão porque eu estou vigilante, disse Iscariotes. Jesus olha para ele e eu também olho para ele, perguntando-me, há dias que venho me fazendo essa pergunta, se a conduta de Iscariotes é causada por alguma boa e verdadeira volta para o caminho do bem e do amor, uma liberação dele das forças humanas e extra-humanas que o seguravam, ou se não será mais um refinado trabalho de preparação para o golpe final, um ato mais de sua escravização aos inimigos de Cristo e a Satanás. Mas Judas é um ser de tal modo especial que se torna indecifrável. Só Deus pode compreendê-lo, e Deus, que é Jesus, desce um véu de misericórdia e de prudência sobre todas as ações e sobre a personalidade do seu apóstolo, esclarecendo os muito porquês que agora são misteriosos somente quando forem abertos os livros do céu. Os apóstolos estão de tal modo preocupados pela ideia de o ódio dos inimigos não ter ainda chegado ao seu fim que nem falam mais. De algum tempo para cá, depois Tomé se volta de novo para Zelotes, dizendo: então, se eles não estão ébrios, nem são uns estultos, se o ódio deles explica tantas coisas, mas não esta, que é que ele explica? Que é que são eles? Isso não disseste. Que são os possessos, aquilo que eles dizem dele, eles que são. Isto é o que explica o seu furor, que não conhece pausa, que pelo contrário cresce sempre mais, quanto mais se evidencia o seu poder. Falou bem aquele samaritano, em Jesus, filho do Pai e de Maria, homem e Deus, está a infinidade de Deus, e a infinidade é o ódio que separa, e essa infinidade perfeita se opõe, mas quando, sem ser sem limite, o ódio não é perfeito em suas ações. Mas se o ódio pudesse chegar ao abismo da perfeição, este é que desceria para poder tocar nele, para fazê-lo saltar depois e pela sua própria veemência da sua queda no abismo do inferno, para o Cristo o fim de feri-lo com todas as armas arrancadas do abismo infernal. O firmamento controlado por Deus tem apenas um sol, ele se levanta, emite seus raios e depois desaparece, deixando seu lugar para outro sol menor, que é a lua, e esta, depois de ter emitido seus raios ao redor de si, some no ocaso para dar lugar ao sol. Os astros ensinam muito aos homens, pois eles se sujeitam aos desejos do Criador, mas os homens não. Um exemplo é esta vontade de se opor ao Mestre, que aconteceria se a lua um dia, pela manhã dissesse, eu não quero desaparecer, e volta pelo caminho já feito, certamente pareceria ir chocar-se contra o sol, com grande horror e prejuízo por parte de toda a natureza criada. É isso que querem fazer os que querem despedaçar o sol. Agora eu não sei quem está falando isso aqui. Deve ser Jesus que está falando. Vamos ver. É a luta das trevas contra a luz. Não vemos esta luta cada dia nas auroras luminosas e nas tardes que vão escurecendo. Acho que é o João que está falando. Essas duas forças que se contrastam, que tomam cada um por sua vez o domínio da terra. Contudo, as trevas são sempre vencidas porque elas nunca são completas. Um pouco de luz sempre paira no ar, mesmo nas noites mais privadas da luz dos astros. Parece que o ar por si mesmo a crie nos infinitos espaços do firmamento e a difunda, ainda que seja muito pouca para persuadir os homens de que os astros não estão apagados. Eu digo que igualmente nestas trevas particulares do mal contra a luz, que é Jesus sempre, não obstante todo o esforço das trevas, a luz estará confortando os que creem nela.
de João sorrindo por esse seu pensamento e recolhido em si mesmo, como se estivesse falando sozinho. Então é o apóstolo João que falou. Seu primeiro pensamento foi recolhido por Tiago de Alfeu. Nos livros o Cristo é chamado Estrela da Manhã, portanto, uma noite ele também conhecerá, e eu me espanto, nós também a conheceremos. Uma noite, um tempo, no qual não parecerá forte a luz, e sim parecerão vitoriosas as trevas, mas posto que ele é chamado Estrela da Manhã, de tal modo que exclui um limite no tempo, eu digo que depois da noite momentânea, ele será luz matutina, pura, fresca, virginal, semelhante àquela que sucedeu ao caos no primeiro dia. Ó sim, o mundo será recriado em sua luz. Haverá maldição para os réprobos que tiverem querido levantar suas mãos para ferirem a luz, repetindo os erros já feitos, desde Lúcifer até os profanadores do povo santo. Javé deixa livre o homem em suas ações, mas por amor ao próprio homem não permitirá que o inferno prevaleça. Ainda menos mal que depois de tão grande entorpecimento dos espíritos, pelo qual todos pareciam ser uns obtusos e tardos, por uma velhice precoce, a sabedoria floresce de novo sobre esses nossos lábios. Nem estávamos mais parecendo sermos nós. Agora encontro de novo os Zelotes e João, os dois irmãos de outro tempo, diz Iscariotes, felicitando-se. Não me parece que houvéssemos mudado tanto assim, a ponto de nem parecermos mais sermos nós, diz Pedro. Mas nós estávamos sim, todos, tu por primeiro, depois Simão e os outros, inclusive eu. Se eu havia um que era mais ou menos o de sempre, era João. Não posso saber em que. Em que, taciturnos? Como os cansados, indiferentes, pensativos, não se ouviam mais aquelas conversações parecidas com muitas de outro tempo, semelhante a esta agora, e que ajudam tanto. A discutir, diz Tadeu, lembrando-se de que, de fato, muitas vezes elas degeneraram em bate-bocas. Não, para formarmos, porque nem todos são como Natanael, nem como Simão, nem como vós de Alfeu. Pelo nascimento e pela sabedoria, quem é o menos, aprende sempre de quem é o mais, replica o Iscariotes. Realmente, eu diria que mais do que tudo é necessário ter-se uma formação na justiça. E desta tem nos dado magníficas lições Simão, diz Tomé. Eu? Mas tu estás enxergando mal. Eu sou o mais astuto de todos, diz Pedro. Não, tu é o que mais mudaste. Nisso tem razão Judas de Queriote. Não há em ti mais do que pouca coisa daquele Simão que eu conheci lá atrás, quando eu vim ficar convosco, e que, perdoa-me, havia permanecido como era durante muito tempo, desde quando eu te reencontrei, depois da nossa separação no tempo das insênias. Tu, outra coisa não fizeste mais do que transformar-te. Agora és sim, eu te digo, és mais paternal e ao mesmo tempo mais austero. Tens compaixão de todos os teus pobres irmãos, enquanto que antes se pode ver, eu pelo menos, o que isso te custa. Mas tu vences a ti mesmo, e nunca como agora, que pouco falas e pouco censuras, tu nos inspiras respeito. Mas, meu amigo, tu és muito bom. Por ver-me desse modo, eu, a não ser o amor pelo mestre que cresce em mim cada vez mais, não mudei nada mesmo. Não, pensa bem, mudaste muito, muitos confirmam. Não, vós o estás dizendo, diz Pedro, encolhendo os ombros e acrescenta. Somente o juízo do mestre é que seria certo, mas eu tomo cuidado para não lhe o pedir. Ele conhece a minha fraqueza e sabe que até um elogio mal feito poderia fazer mal ao meu espírito. Por isso, ele não me elogiaria e faria bem. Eu compreendi cada vez melhor o coração dele e o seu modo de agir, em tudo vejo justiça. Porque tens a intenção reta, porque sempre mais... Ah, não, é Jesus que fala. Até que enfim ele fala alguma coisa. Porque tens uma intenção reta, porque sempre mais me amas. Quem te faz ver e compreender é o teu amor por mim, como teu mestre, o teu verdadeiro e maior mestre, que
te faz compreender o teu mestre é o amor de Jesus, que até aquele momento havia escutado e ficado calado. Eu creio que seja também a dor que eu sinto aqui dentro. Dor? Por quê? Perguntam alguns. Ora, por tantas coisas que acontecem e que depois formam uma só, tudo aquilo que faz o mestre sofrer e o pensamento sobre aquilo que ele irá sofrer. Não podemos ser mais uns descuidados como nos outros primeiros tempos. Nós pensávamos que bastava que nos apresentássemos. Agora, os outros viriam para o nosso lado. Nós pensávamos em que conquistaríamos Israel e o mundo. Fosse uma coisa assim, como jogar uma rede sobre um lugar fundo e cheio de peixes. Pobres de nós, estultos, eu penso que se ele não consegue obter um bom resultado, nós aqui não obteremos nenhum. Mas isso ainda não é nada. Eu acho que eles são maus e o fazem sofrer. Creio que seja esse o motivo da nossa mudança em geral. É verdade, por minha parte é verdade, confirma Zelotes. Da minha também, dizem os outros. Eu também estava inquieto por isso, que procurei ter boas ajudas, mas elas me traíram, e vós não me compreendeste, e eu não vos compreendi. Eu pensava que fosses assim como sois por alguma fraqueza de espírito, por desconfiança, por desilusão, diz Zelotes. Eu nunca esperei alegrias humanas e, portanto, não estou desiludido, diz Zelotes. Eu e meu irmão gostaríamos de tê-lo visto vitorioso, mas, para a alegria dele, nós o temos acompanhado por um amor de parentes, mais do que de discípulos. Nós o viemos acompanhando desde pequenos. Ele é mais novo na idade do que nós, seus irmãos, mas sempre muito maior do que nós, diz Tiago, naquela sua admiração sem limites pelo seu Jesus. Se uma dor nós sentimos é porque nem todos da nossa parentela o amam, como o nosso espírito e somente com ele. Mas não somos somente nós em Israel que o amamos mal, diz Tadeu. Judas Iscariotes olha para ele, talvez fosse falar, mas foi distraído por um grito que chegou até eles, vindo de uma colina mais alta do que o povoado, que entre eles agora vão franqueando e procurando o caminho para nele entrarem. Jesus, Rabi, filho de Davi, Senhor nosso, tem piedade de nós. São leprosos, vamos, mestre, senão o povoado virá correndo e nos deterá em suas casas, dizem os apóstolos. Mas os leprosos levam a vantagem de já estarem mais na frente do que eles. A certa altura acima da estrada, a pouco menos de uns 150 metros do povoado, descem, andando com dificuldade e procurando correr até Jesus, repetindo sempre aquele grito. Vamos entrar no povoado, mestre. Eles não podem entrar lá. Dizem alguns dos apóstolos, mas outros discordam. Já as mulheres estão aparecendo às janelas para olhar. Se nós entrarmos, nos livraremos dos leprosos, mas não de sermos conhecidos e detidos. Enquanto estão na incerteza do que fazer, os leprosos vão ficando sempre mais perto de Jesus e, sem dar atenção ao mais e aos seus apóstolos, foi continuando por sua estrada. Os apóstolos se resignam a acompanhá-lo, enquanto as mulheres, com os meninos agarrados às suas saias e um ou outro homem de idade que ficou no povoado, aproximam-se para ver, ficando a uma prudente distância dos leprosos, que vão parar a alguns metros de Jesus e continuam suplicando-lhe. Jesus, tem piedade de nós! Jesus os observa por um instante. Depois, sem aproximar-se deste grupo de sofredores, pergunta: Sois deste povoado? Não, mestre, somos de diferentes lugares, mas aquele monte onde estamos, lá do outro lado, está virado para a estrada que vai para Jericó, e aquele lugar é bom para nós. Ide então ao lugarejo que fica perto do vosso monte e mostrai-vos aos sacerdotes. Jesus continua a caminhar, começando a andar pela beira da estrada, a fim de não tocar nos leprosos que o vêm indo aproximando-se deles, sem terem mais do que um olhar cheio de esperança em seus pobres olhos doentes. Jesus, tendo chegado à altura deles, levanta a mão para abençoá-los. As pessoas do povoado, decepcionadas, voltam para suas casas. Os leprosos sobem de novo pelo monte, a fim de se dirigirem para a gruta ou para a estrada que vai para Jericó. Fizeste bem em não curá-los. Não teriam mais deixado que fôssemos para a frente os habitantes deste povoado.
Sim, seria preciso chegarmos a Efraim antes da noite. Jesus vai caminhando e guardando silêncio. O povoado já vai desaparecendo de sua vista por causa das curvas da estrada, que é muito sinuosa, devido aos caprichos do monte no qual ela foi traçada. Mas uma voz chega até eles. Louvor ao Deus Altíssimo e ao verdadeiro Messias, nele está todo o poder, sabedoria e piedade. Louvor ao Deus Altíssimo, que nele nos concedeu a paz. Louvai, homens, todos os povoados da Judéia, da Samaria, da Galiléia, do Além-Jordão, até as neves do Altíssimo Hermon, até as ardentes pedreiras da Idumeia, até as areias molhadas pelas ondas do Mar Grande. Ressoem os louvores ao Altíssimo e ao seu Cristo. Eis que está cumprida a profecia de Balaão. A estrela de Jacó brilha sobre o céu reintegrado da pátria, de novo unida pelo verdadeiro pastor. Eis também cumpridas as promessas feitas aos patriarcas. Eis a palavra de Elias, que nos amou. Ouvia, ó povos da Palestina, e compreendei-a. Não se devem mais ficar claudicando dos dois lados, mas devem escolher por meio da luz espiritual. E se a intenção for reta, então se escolherá bem. Isto é o que o Senhor ensina. Segui-o! Ah, como temos sido castigados até agora, porque não nos esforçamos para compreender. O homem de Deus amaldiçoou o falso altar, profetizando. Eis que nascerá da casa de Davi um filho chamado Josué, o qual imolará sobre o altar e queimará os ossos de Adão. Então o altar se abrirá até as vísceras da terra, e as cinzas da imolação se espalharão para o norte e ao sul, para o oriente e para o lado do ocaso do sol. Não queiras fazer como Estuto Ocosias, que mandava consultar o Deus de Acaron enquanto o Altíssimo estava em Israel. Não queirais ser menos do que a mula de Balaão, a qual, pela atenção prestada por ele ao Espírito de luz, teria merecido a vida, enquanto teria caído ferido o profeta, que não via. Eis a luz que passa pelo meio de nós. Abri os olhos aos cegos de espírito e vede. E um dos leprosos que acompanham sempre mais pela estrada mestra, a qual já chegaram, e está mostrando Jesus aos peregrinos. Os apóstolos, depois de se terem enxugado, tornam a ir 2 ou 3 vezes ao leproso, que já está perfeitamente curado, intimidando ele a calar-se. Quase que até o ameaçam na última vez, mas ele, deixando por um momento de ficar levantando a voz para falar a todos, responde: Que quereis? Que eu não dê glória a Deus pelas grandes coisas que ele me fez? Quereis que eu não o bendiga? Bendize em teu coração, cala a boca. Responde-lhe eles com impaciência. Não, eu não posso calar-me. Deus vai pondo as palavras em minha boca. E começa a dizer em alta voz: Pessoas dos 2 lugares da divisa, pessoas que estás passando por ocaso, esperai aí para adorardes aquele que reinará em nome do Senhor. Eu me ria por estar dizendo tantas palavras, mas agora eu as repito, porque vejo que elas se cumpriram. Vede como estão em movimento todos os povos para virem jubilosos até o Senhor, pelos caminhos do mar e dos desertos, pelas colinas e pelos montes, também nós, um povo que tem vindo a caminhar pelo meio das trevas. Iremos para a grande luz que surgiu para a vida, saindo da região da morte. Lobos, leões e leopardo era o que nós éramos. Mas nós renasceremos no Espírito do Senhor, e nós amaremos nele a sombra do rebento de Jessé, que se tornou um cedro, sobre a qual acampam as nações reunidas por ele dos 4 pontos da terra. Eis que aí vem o dia no qual o ciúme de Efraim terminará, porque não existe mais Israel e Judá, mas um reino só, o do Cristo do Senhor. E eu que canto os louvores do Senhor que me salvou e consolou, eis que eu digo: louvai-o, vinde a beber a salvação na fonte do Salvador. Hosana, hosana, as grandes coisas que ele faz. As grandes coisas que ele faz, hosana ao Altíssimo, que colocou no meio dos homens o seu Espírito, revestindo de carne para que se tornasse o Redentor. É inexaurível. O número de pessoas aumenta, se alegra, entulha a estrada. Quem entra atrás corre para frente, quem estava adiante volta para trás. Aqueles que vieram de algum pequeno povoado, perto do qual já estão, unem-se aos que vão passando. Mas, Senhor, faze que ele se cale, ele é samaritano, assim está dizendo o povo, ele não deve falar quem és. E se tu, nem a nós, permites que vamos à tua frente, falando quem és, dizem inquietos os apóstolos. Mas, meus amigos, eu vos repito as palavras de Moisés a Josué, filho de Nun, que se estava lamentando, porque Eldad e Medad estavam profetizando nos acampamentos.
Estás ciumentos de mim em meu lugar? Oh, se assim profetizasse todo o povo, o Senhor desse a todos o seu espírito. Contudo eu o pararei, o despedirei para contentar-vos. Jesus para, chama-se o leproso curado que se aproxima e se prostra aos pés de Jesus beijando o pó. Levanta-te. Os outros onde estão? Não eram 10? Os outros 9 não sentiram a necessidade de agradecer ao Senhor? Entre os 10 leprosos, dos quais só era um era samaritano, não se achou outro, senão este estrangeiro que julgasse ser de seu dever voltar atrás para dar glória a Deus? Antes de ir reintegrar-se na vida e na família, ele é chamado de samaritano. Não são mais uns bêbados os samaritanos, porque agora eles vêm sem se enganarem e correm pela estrada da salvação sem vacilações. Portanto, a palavra fala uma linguagem estrangeira e a entendem os estrangeiros, mas não a entendem os que são do seu povo. Ele corre seu belo olhar por sobre a multidão que veio de todos os lugares da Palestina e que aí se encontra presente. São insuportáveis aqueles olhos em seus lampejos. Muitos inclinam as cabeças, outros esperam as cavalgaduras ou põem-se a caminhar afastando-se dali. Jesus inclina o seu olhar sobre o samaritano que está ajoelhado a seus pés. O seu olhar se torna muito suave. Ele levanta a mão que estava descida ao longo do lado com um gesto de bênção e diz: Levanta-te e vai. A tua fé te salvou. Mais ainda do que a tua carne, anda na luz de Deus, vai. O homem beija outra vez o pó e antes de levantar-se faz-lhe um pedido. Um nome, Senhor, um nome novo, porque tudo é novo em mim e para sempre. Em que terra nos encontramos? Na terra de Efraim. Éfraim te chamarás, de agora em diante, porque 2 vezes a vida te deu vida. Vai. O homem se levanta e lá se vai. As pessoas do lugar e um ou outro peregrino quereriam deter a Jesus, mas ele os domina com o seu olhar, que não é de severidade, mas é até muito suave ao olhar para eles, mas que deve estar exalando uma força tal que ninguém pode fazer nenhum gesto para detê-lo. Jesus deixa a estrada sem entrar ao pequeno povoado, atravessa um campo, depois um pequeno rio e uma senda, sobe pela elevação do lado do oriente, que é cheia de bosques, e embrenha-se na mata com os seus, dizendo: Para não ficardes perdidos, seguiremos a estrada, mas sem sairmos da mata. Para lá daquela curva a estrada vai por este monte. Lá encontraremos alguma gruta para dormir, e lá pela aurora deixaremos Efraim. E assim termina a visão